Gente, há exatos 10 anos, o litoral do Paraná viveu uma das maiores tragédias registradas na BR-277. Foi a explosão de um caminhão-tanque na descida da Serra do Mar e que ainda está na memória de muita gente, principalmente de quem esteve na rodovia naquele final de tarde. 6 pessoas morreram no grande acidente. Uma década depois, nós retornamos ao local para mostrar como está a tragédia, como que essa tragédia, mudou a forma de olhar para a segurança viária da principal ligação entre Curitiba e o litoral. Final da tarde de um domingo, dia 3 de julho de 2016, quilômetro 33 da BR-277. Este trecho da rodovia se tornou o cenário de uma das maiores tragédias rodoviárias já registradas no Paraná. Um caminhão-tanque carregado com 44 mil litros de etanol perde o controle em uma curva. O veículo tomba, esmaga um carro de passeio e bate na mureta que divide as pistas. O combustível se espalha rapidamente e, em questão de segundos, o fogo toma conta de todo o local. Ele veio arrastando todos os veículos, que estavam na pista para baixo. E quando eu vi que ele definia o lado que ele ia, eu joguei para ele. Eu estava na pista da direita, E ele, como ele foi para a direita, eu joguei para a esquerda e infelizmente eu não consegui evitar o contato aí com os estepes da carreta que acabaram atingindo o meu veículo e aí a gente acabou se envolvendo aí. O incêndio atingiu veículos que seguiam nos dois sentidos da pista. 6 pessoas morreram. Várias ficaram feridas. Uma tragédia que mobilizou equipes de resgate de todo o litoral, que precisaram montar uma ação rápida em meio ao caos provocado pelo acidente. Quando entrou a ocorrência para a equipe, realmente a equipe, como era uma ocorrência na 277, já sabia que era realmente de uma magnitude um pouco elevada. Até porque, na época, a concessionária pediu apoio para o Corpo de Bombeiros. Então, quando a equipe chegou, era um cenário de guerra, Mais de 10 veículos envolvidos, alguns óbitos, fogo com alta temperatura, devido à explosão que tinha ocorrido e o derramamento de combustível, tanto na via como na canaleta, Então, realmente foi um cenário de guerra, um cenário onde tinham pessoas correndo de forma desordenada, pessoas gritando, pessoas desesperadas porque realmente estava com aquela situação que estava acontecendo. É impossível passar pelo quilômetro 33 aqui da BR-277 e não lembrar do acidente que aconteceu há uma década atrás. Por aqui a movimentação é intensa, são caminhões, carros de passeio, ônibus que transitam todos os dias no principal caminho que liga Curitiba ao litoral do Paraná. E esse ponto onde o acidente aconteceu virou um local de memórias. Memórias para familiares e amigos que perderam entes queridos naquela tragédia. E algo que ainda está na cabeça de quem atuou nas equipes de resgate, que foi fundamental no atendimento de um dos maiores acidentes registrados em rodovias aqui no estado do Paraná. O jornalista Pierre Andrade conversou com Samara. Ela é policial rodoviária federal, estava de plantão naquele dia e atuou no atendimento do acidente. E quando a gente chegou, já estava um caos, assim. E conforme a gente ia descendo, a gente ia tentando identificar para ver se tinha mais vítimas nos carros. E conforme eu fui descendo a serra, eu ia identificando para ver, porque o pessoal tinha muitos carros envolvidos. Pela magnitude do acidente, a gente achava que ia ter mais vítimas. Uhum. Aí a gente ia descendo, eu ia perguntando quem eram os condutores, se estava tudo bem, se tinha mais alguém ferido. E quando eu cheguei na metade, assim, do acidente, tinha uma bola de fogo queimando um pouco mais para baixo, era o caminhão-tanque, o cheiro de álcool estava muito forte e uma pessoa chegou para mim e falou que tinha entregado uma criança para ele, Uhum. Aí eu olhei a criança, eu tirei a roupinha assim da criança, vi que não tinha nenhum ferimento na criança,
Aí pedi para alguém segurar a criança e sair procurando a mãe para ver o que tinha acontecido, porque a criança era muito pequenininha, devia ter uns 20 dias. O bebê que sobreviveu se chama Maria Fernanda. A história de Maria, que tinha apenas 17 dias de vida na data, comoveu o país inteiro por conta de um ato heróico do pai, o Luiz Carlos, que na época tinha 26 anos de idade. Mesmo gravemente ferido e com o corpo em chamas, ele conseguiu tirar a filha de dentro do carro e entregá-la nos braços de um desconhecido que passava pelo local. O desconhecido era um dentista. Ele correu com o bebê para protegê-la na região de mata. Infelizmente, o pai e também a mãe, a Caroline Fernanda, de 22 anos, morreram vítimas do acidente. Depois daquela tragédia, a segurança na descida da serra passou a receber ainda mais atenção. Algumas estratégias foram aplicadas para reduzir riscos e evitar que acidentes de grandes proporções voltassem a acontecer. Bem, a EPR, ela, nesses 2 anos e meio de operação, que assumiu esse trecho não só da BR-277, como os 600 quilômetros do interior, o foco sempre tem sido segurança. A 277, historicamente, até pela questão da geometria, um trecho de serra, um trecho sinuoso, ela requer atenção, não só do motorista, como da infraestrutura, da fiscalização. Então, nesses 2 anos e meio, a gente revitalizou a área de escape, que é justamente quando falha uma questão mecânica do veículo, ele pode entrar. Também o investimento todo em sinalização, revitalização da sinalização, do pavimento e muitos também outros investimentos que muitas vezes afetam diretamente a segurança, mas não são vistos pelo motorista, como toda a parte de drenagem, limpeza de drenagem, retirada de vegetação, que são pontos importantes para a segurança e somam para a gente ter uma rodovia mais segura. Radares também estão sendo utilizados para deixar tudo mais seguro. Segundo a concessionária, mais de 116 vidas já foram salvas graças à área de escape no quilômetro 36. Uma segunda estrutura, igual a essa, já está sendo projetada para o quilômetro 46 da rodovia, segundo o plano de obra da EPR Litoral Pioneiro. Passados 10 anos, a tragédia ainda deixa marcas nas famílias, nos profissionais que atuaram no resgate e na própria história da rodovia. Nós recordamos esse episódio com muito respeito a todos os envolvidos, mas relembrar esse acidente reforça a importância da prevenção e da responsabilidade no trânsito, pensando principalmente e sempre na preservação da vida. Olha, eu enquanto jornalista que vivi, infelizmente, essa experiência de cobrir essa história, eu imagino que as famílias sentem, inclusive ao rever as imagens e tudo, é tudo muito drástico. Vê aqui, se a câmera puder virar aqui para mim, vê esse caminhão dessa forma como está aqui nesse cenário que a gente tem hoje aqui. É como se eu estivesse de volta na BR-277, naquele dia, naquele final de tarde, com toda essa tragédia. O que o Major Everton disse na entrevista dele, de que quando ele chegou lá parecia um cenário de guerra, é exatamente o que eu senti e o que eu falo quando comento sobre esse acidente. Era carro para tudo quanto é lado, pegando fogo, pessoas machucadas ainda. Quando eu cheguei lá, isso horas depois, algumas horas depois, ainda havia pessoas feridas lá naquele momento. E já sabíamos, infelizmente, sobre óbitos que teriam acontecido, não sabíamos naquele exato momento a quantidade, mas depois se confirmou em 6 pessoas, e também o ato heróico desse pai que conseguiu salvar a bebezinha de apenas 17 dias. A gente relembra esse acidente, os 10 anos dele, até para que a gente tenha maior consciência do quão perigosa é a BR-277. Acidentes como esse podem acontecer a qualquer momento. Mas se a gente trabalha com uma direção mais segura,
a tão falada direção defensiva, esse tipo de acidente pode ser evitado em grande escala. Se você faz a revisão do seu veículo, por exemplo, seja ele uma moto, um carro, um caminhão, situações como essa dificilmente vão acontecer na estrada. Aqui, além do caminhão ter explodido, como vocês veem agora, atingiu muitas outras pessoas, muitos outros veículos, né? Vidas foram ceifadas de famílias. Então a gente tem que ter mais segurança. Não é só a empresa responsável pela BR que tem que colocar artifícios de segurança ali, como área de escape, como radar ou qualquer outro artifício de segurança, não. A gente tem que ter essa segurança, ela tem que partir de nós, quando pegamos no volante para pegar uma estrada, para sair do trabalho, de casa para o trabalho, dentro das cidades. Isso a gente tem que ter sempre, para evitar esse tipo de acidente aqui, que há 10 anos atrás tirou a vida de 6 pessoas. A nossa solidariedade, mais uma vez, e todo o respeito realmente às famílias que perderam pessoas nesse gravíssimo acidente. Bom, gente, agora são 18